Então vamos para Mateus capítulo 5 e vamos ler os versículos do 23 ao 26. E eu convido os que podem a se porem de pé para fazermos esta leitura, por favor. Mateus 5, de 23 a 26, o valor extremo da comunhão. Mateus 5, de 23 a 26, que diz assim: Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e, então, voltando, faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Oremos. Senhor Deus, bendito Pai, é no nome do Senhor Jesus que mais uma vez voltamos à tua santa presença em oração, agradecidos pelo culto até aqui. E agora, Senhor, com a tua palavra aberta num assunto tão importante, de extrema urgência para nós o tempo todo que estivermos aqui nesta terra, que o Senhor use o teu Santo Espírito na tua palavra e a aplique ao nosso coração, que sejamos sensíveis ao Senhor pelo teu Espírito Santo e pela tua palavra, que seja tudo para a tua honra, para a tua glória e para o nosso bem, pois nós oramos agradecidos no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis sentar-se. O valor extremo da comunhão. Lembrando, que essa cobrança, esse mandamento que o rei Jesus dá aqui, é para os seus súditos, não é para os incrédulos, é para nós que somos salvos. E eu tenho para mim que esse assunto é um dos assuntos mais difíceis da gente pregar sobre ele, é um dos mais difíceis também, se não for o mais difícil, da gente aceitar na nossa própria vida e colocar em prática. Uma pergunta que todos nós devemos refletir é: temos a Bíblia como autoridade máxima sobre nós? Obedecemos a palavra de Deus, a Bíblia, como palavra de Deus, como Deus falando para nós? E aquilo que nós falamos para Cristo na hora da conversão, praticamos? O que nós falamos para Ele? Eu te aceito como meu Senhor. E aqui Ele está mandando, Ele está dando uma ordem. A questão é, nós obedecemos isso aqui ou não? Então é uma coisa muito pesada de pregar, é muito difícil de ouvir. Muitas vezes a gente quer pensar no outro, mas nós devemos pensar em nós. Como é que nós agimos com isso aqui? Nos versículos 21 e 22, o Senhor Jesus ensina como aquele mandamento, como que esse mandamento que ele está tratando aqui, como que ele deve ser visto. E ele então começa, com base nele, ele determina como deve ser a comunhão entre os seus súditos. Porque era ensinado que os judeus, eles poderiam sentir raiva, sentir ódio dos inimigos deles. Quem que eram os inimigos? Que nós já vimos aqui, que eles consideravam inimigos, os invasores, no caso, os romanos, os gentios e os samaritanos. Então, com esses aí, eles podiam sentir ódio e tal, mas entre eles, judeus mesmo ali, não. E Cristo, então, está mudando isso. Isso é no reino do mundo. No meu reino, a coisa é diferente. No meu reino, isso tem que ser radicalmente mudado. Vocês não podem odiar, vocês não podem nem sequer sentir ira.
ou ficar irado, deixar essa ira dominar vocês por um período de tempo. Vocês têm que resolver isso entre vocês. E nós vimos também que na antiga aliança, a relação com Deus era mediada pela lei de Moisés, pelos 10 mandamentos, pelos rituais que eles faziam, os sacrifícios, né, aqueles holocaustos. E as transgressões deles eram resolvidas com base nesses mandamentos aí. Na nova aliança, isso muda. Agora, o relacionamento com Deus não vai ser mais através da lei, vai ser através do relacionamento com o próprio rei, que cumpriu a lei para nós, que nós não temos condições, capacidade de cumprir toda a lei em todas as áreas. O rei cumpriu por nós, escreveu elas nos nossos corações, e agora, no nosso relacionamento com Deus, não é mais com a lei, é através do Filho, é através do Rei. Em alguns momentos, então, Cristo agora ele passa a explicar isso. E em alguns momentos, ele vai explicar o Antigo Testamento para nós, para os seus súditos aqui no Sermão do Monte. Em outros momentos, ele vai criticar a interpretação dos líderes de Israel em relação à lei, que estava equivocada aquela interpretação, e em outros momentos ele vai mudar algo do Velho Testamento. Cristo mudou algo do Velho Testamento? Mudou, para nós praticarmos. No Velho Testamento, por exemplo, tinha muitos votos. Lembra que a Bíblia fala, é melhor não fazer voto a Deus do que fazer e não cumprir? E Cristo vai falar, acabem com isso. Seja o vosso sim, sim, o vosso não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Então ele muda isso aí. Não tem que ter juramento mais, tem que ter só palavra do crente, deve bastar, né? E ele vai fazer isso, explicar a lei para nós, usando 6 exemplos, e o primeiro está aqui nesses versículos aí, que nós estamos considerando. Note então que o rei, ele pega o mandamento com relação ao homicídio, não matarás, e expande esse mandamento e coloca ele agora numa visão interna. Não é mais externo. Não é uma coisa assim, eu sou culpado só se eu assassinar alguém. Não, agora se eu pensar mal contra o meu irmão, eu já sou condenado pelo rei como assassino. É isso que ele está fazendo. Então, o nível dessa lei, ele sobe, né? Muito aí. E ele mostra que não aceitará os súditos no relacionamento entre nós, ele não vai aceitar súditos com ira uns pelos outros. Ele não vai aceitar os súditos com ódio no coração uns pelos outros. Por isso que eu falei, é um dos textos mais difíceis para nós. Quando nós levamos Deus a sério e temos a palavra dele como autoridade máxima sobre nós. Quando não, isso aqui é só um texto, né, bíblico. Mas quando você leva isso a sério e traz para a sua vida, é extremamente pesado o que ele está falando aqui para nós. A imagem que eu gosto de formar a respeito desse assunto, Cristo falando sobre ele, é de um pai com vários filhos. E o pai faz um almoço, um jantar, e convida os seus filhos. Seus filhos já são adultos, já casaram, saíram de casa, e ele chama os seus filhos para a sua casa. Como que o pai fica quando um filho não vai porque tem problema com outro filho? Aqui nós temos vários pais e mães. Como você fica quando um filho seu está encrencado com outro filho? Evita conversar com ele. Ele não vai no almoço ou no jantar porque tem aquela intriga. É assim que Deus nos vê na nossa comunhão. Por isso que eu coloquei o tema aqui, a extrema importância da comunhão para os súditos de Deus. Porque ele não aceita. No caso aí do pai de família, isso geralmente não acontece, mas poderia acontecer, pode acontecer. O pai falar, nós não vamos comer e não vai ter festa enquanto vocês dois não resolverem esse problema. Ou então, eu não aceito nenhum de vocês dois aqui na minha casa.
enquanto vocês não resolverem esse problema. É mais ou menos isso que o Senhor Jesus Cristo está falando aqui. Por isso que ele fala, nós vamos ver aqui já já a profundidade disso aí que ele fala, né? Então ele quer os filhos, Deus o Pai quer os filhos em harmonia. E o rei quer os súditos também em harmonia. Não brigados e encrencados um com o outro, mas em comunhão. E comunhão, hoje em dia, é uma palavra meio fraca para expressar o que Deus pensa a respeito disso. Comunhão hoje ela é mais baseada em churrasco, em festa de aniversário, em café da manhã, como a gente faz. Não que isso seja errado ou pecaminoso, mas isso não é comunhão. Comunhão é muito mais profundo do que isso. Comunhão é comungar a vida junto um com o outro, é participar mesmo da vida do outro. É aceitar o outro se meter na minha vida e não ficar irado com ele. E ele aceitar eu me meter na vida dele e não ficar irado comigo. É isso que é comunhão. E quando eu preciso, ele vai me ajudar. Quando ele precisa, eu vou ajudar. Vou me sacrificar para ajudar. E ele vai sacrificar para me ajudar. Isso é comunhão. É muito mais do que ir almoçar na casa de alguém, tomar um café. Isso é muito bom, aumenta o nosso relacionamento. Mas não é a comunhão que Deus visa para a igreja. Não é. A comunhão é muito mais ampla, muito mais profunda. Ela não se resume num acampamento. Nós vamos fazer um acampamento e vamos aumentar a nossa comunhão. Aí no acampamento a gente quase não conversa, ninguém troca ideia com ninguém, ninguém exorta ninguém quando tem pecado. Que comunhão que é essa? Que ajuda que houve nisso, um com o outro? Não houve ajuda nenhuma. Todo mundo vai embora depois de 3, 4 dias, do mesmo jeito que voltou, ou pior, com intriga com alguém que esteve no acampamento e não fala mais, evita, não vai nos próximos. Isso não é comunhão. Deus não está alegre com esse tipo aí de coisa, né? Então ele vai agora explicar para nós, e isso aqui é muito difícil. Então, irmãos, eu falo de coração mesmo. Que todos nós entendamos isso aqui e obedeçamos. Que todos nós puxemos para nós, porque disso aqui vai depender todo o nosso relacionamento, não só com Deus, mas uns com os outros. No nosso convívio como igreja, né? Por isso que eu falei, é um dos maiores, se não o maior, dos desafios da nova vida em Cristo. É viver nessa comunhão. E fugir dela, ficar isolado, não vai resolver o problema. Você pode prestar atenção, todo crente que tentou viver isolado, ele naufragou na fé, ou está naufragando, ou desceu alguns degraus na fé. Por quê? Porque Deus quer a família dele, é união, é comunhão. E isso não é fácil não, porque somos pecadores. Nós falhamos. E então nós precisamos resolver quando acontece essas falhas. A determinação é que, havendo ira, animosidade, ofensas e mágoas entre os súditos, isso tem que ser resolvido antes da adoração. É isso que ele está falando aqui. É difícil ou não é? Quantas vezes nós passamos por esse desafio? E agora, como que eu faço? Eu tenho que procurar e resolver. Não tem outro jeito. Não tem outro caminho. Porém, muitos evangélicos hoje falam muito de amor, mas são dominados pela ira. Você não pode triscar nele. E já explode, já revida, já vem com vingança. Palavras ofensivas, mas fala de amor o tempo todo. A questão é a hora que a coisa vai para a prática, não é? Com a gente. O problema é quando nós temos que praticar, né? Muitos são mal educados, são grosseiros, são sarcasticamente ofensivos. Sabe ofender com sarcasmo, mas parece que não é ofensa. É de um jeito assim tão malandro espiritualmente que você não tem como acusar a pessoa, como falar para ele que ele está pecando, mas já pecou. E não temos para onde correr, porque é o dono da igreja que está falando isso aqui. É o rei que está falando para nós isso aqui. Não tem argumento contra isso aqui. Não cabe defesa. Deixa marcado aí, vamos olhar rapidinho Mateus,
capítulo 22. Mateus, capítulo 22, versículos 35 a 40. Olha só isso aqui. Mateus 22, 35 a 40. Um deles, intérprete da lei, leia-se escriba, experimentando-o, lhe perguntou, é uma armadilha, né? Isso aí está no contexto de uma armadilha, em relação a Cristo e à lei. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Quando Deus deu a lei para Moisés, tinha superlativo lá, de grande e pequeno, nos mandamentos? Não tinha. Mas ele já vem com essa armadilha, né? Respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração. Aqui começa o nosso problema. De toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. Você quer falar de grandeza? Então esse é o primeiro e grande mandamento. Deus é seu dono, Ele manda em você. Você tem que pôr Ele em primeiro lugar em tudo na sua vida, o tempo todo, no relacionamento com todo mundo. O tempo todo você tem que estar obedecendo. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, ou seja, todos têm valor igual. O segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. O que Cristo fez aí? Ele citou a lei. Levítico 6:5, aliás, Deuteronômio 6:5 e Levítico 19:18. Não é mandamento novo, ele está repetindo. Já estava lá. Você quer falar de grandeza? É isso aí. Ó. Por que ele fala isso aqui? Amará o teu próximo como a ti mesmo. Porque os primeiros 4 mandamentos têm a ver do relacionamento do pecador com o Pai, com Deus. E os demais mandamentos, do 6º ao 10º, é o relacionamento interpessoal, uns com os outros. Ele resumiu tudo aqui. Como que você ama o próximo? Quando você não deseja as coisas do próximo, não cobiça, não rouba, não fala mal, não faz falso juramento. Enfim, são os mandamentos resumidos. Esse é o segundo mandamento. E olha o que ele fala agora no versículo 40. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas, ou seja, a Bíblia da época. Disso aí depende do nosso relacionamento com Deus. Sempre foi assim, nunca foi diferente. É o que ele está dizendo. E voltando agora para Mateus capítulo 5, note aí no versículo 23 como o Senhor Jesus ele vai usar uma ilustração de um ambiente cultico, de um ambiente como esse nosso aqui. É um dia de domingo à noite, eu vou para o culto. E chegou no culto, eu estou lá cantando, adorando a Deus. Ninguém viu o meu coração durante a semana, ninguém está vendo na hora do culto. Ninguém está vendo o que está lá, se está um chiqueiro ou não. Mas Deus está vendo. Mas eu faço parecer para todo mundo que está olhando para mim que eu estou bem na fita com Deus. Que Deus está me aceitando que eu sou um exemplo de crente. É um ambiente de culto. E Cristo, então, ele vem com essa surpresa para nós. Ele fala assim, versículo 23. Não é só não matar o irmão. Ele fala assim, ó, se ao trazer ao altar a tua oferta, tá vendo o culto aí? Ali, no culto, na hora da oferta, te lembrares que teu irmão tem algo contra ti. Aqui começa o problema para nós. Porque como que é geralmente na prática, fulano de tal me prejudicou, fulano de tal me ofendeu, fulano de tal falou alguma coisa contra mim, ele pecou contra mim, ele tem que vir me pedir perdão. Não é assim? Geralmente é assim que a gente pensa. Mas o que ele fala? Se você se lembrar que alguém tem algo contra você, o que tem que fazer? Deixa primeiro a tua oferta, deixa perante o altar a tua oferta e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. De quem é a iniciativa? É minha. A iniciativa é minha.
Porque se eu lembro que tem um irmão ou uma irmã com problema comigo, geralmente, e essa pessoa não veio resolver, geralmente ela está mal espiritualmente, ela está em pecado contra Deus, e eu estou melhor do que ela. Eu estou mais espiritual, como a gente gosta de usar. E o mais espiritual, ele tem mais condição, mais estrutura, mais sabedoria, mais comunhão com Deus para ir lá e tratar com a pessoa. Entenderam como que é? É aquele que está melhor que vai até o que está pior. Paulo usou esse mesmo princípio em Romanos, falando de guardadia, de comida. O que que ele fala? Por causa do mais fraco, não coma carne. Comer carne vai escandalizar o mais fraco? Ele chama de mais fraco. O que que o mais forte tem que fazer? Não escandalizar o mais fraco. Então eu vou ter que ir lá. Ah, mas é ele que tem que vir. Eu falei, não, você que tem que ir lá. É o que tiver a noção do pecado, né, do problema, é que tem que ir até o mais fraco. E é sempre individual primeiro. Ele não fala assim, chama o outro irmão e vai até ele. Ou fala, chama ele na sua casa e chama mais 3. Não é. Chama o pastor e os diáconos e depois conversa com ele. Não é. Mesma coisa de Mateus 18. O que que é? Vai você falar com ele. Por isso que eu falei lá no começo, nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus? A gente faz isso na prática? Quando nós falhamos nisso, nós estamos dizendo que a Bíblia não funciona. Não, mas se eu fizer isso, vai acontecer aquilo, e tem medo, e não sei o quê. Não vai acontecer o que eu quero. Então eu não vou fazer isso, porque isso não vai dar certo. Ou seja, a Bíblia não funciona. O que Cristo ordenou para nós está errado. A Bíblia tem que ser revisada. A Bíblia tem que ser reinterpretada. A gente condena isso, não condena? E temos que condenar mesmo, quando é outro, né? Quando sou eu, não. Quando sou eu posso mudar as regras. Nós temos que olhar para nós. Então nós temos que ir até o outro. E é sozinho. Lembra que Paulo fala que Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de temor, mas de fortaleza, de ousadia para ir falar. Com medo? É com medo. Mas os maiores heróis foram forjados na fornalha do medo. Foi com medo, mas foi lá e fez. O medo faz parte da nossa natureza humana fraca. Eu vou com medo, Senhor, mas eu vou dependendo do Senhor. Como que Davi foi para Golias? Você vem a mim com tudo isso aí, é muito mais forte, mais poderoso, mas eu vou até você em o nome do Senhor dos exércitos. E é assim que nós temos que ir tratar essas questões. O que vai acontecer? Eu não sei, não tenho ideia. Nós vamos, como a gente fala aqui em Minas, a gente vai pelando de medo, não é? Mas tem que ir confiando que Deus vai dar a vitória para a gente. Que Ele vai agir, porque a palavra de Deus está mandando. Ou eu creio nela ou eu não creio. Ou creio nela só um pouquinho. Então é por isso que é difícil para nós essas coisas aqui. E por que que é difícil? Por causa desse medo. E hoje a coisa está difícil. Você não pode falar com outro irmão. Você não pode falar para o irmão uma coisa que ele não gosta, porque ele vem com 3 pedras na mão contra a gente. Que comunhão é essa? Que a gente tem medo de conversar com o outro? Que comunhão é essa? Lembra da cena do pai de família reunido em casa? E os filhos não se falam, porque um tem medo do outro. Como assim? Eu não criei vocês assim, não. Que em casa nunca teve isso, não é para ter isso aqui. É isso que Cristo está falando para nós. Mas por vários motivos, né, a gente evita esse primeiro passo de Mateus 18. Cada um vai ter a sua razão, mas é pecado do mesmo jeito. Cada um vai ter a sua explicação, o seu motivo, mas continua sendo pecado. E quando está em pecado, o que que ele faz? O que que ele fala para nós aqui? Ele fala assim, deixa primeiro essa oferta no seu bolso. E volta e vai reconciliar com seu irmão. Mas Senhor, o Senhor sabe exatamente mesmo quem é ela?
Eu vou ter que falar com ela. Você sabe como que ela reage? Como que ele reage? Você sabe como que ele faz com a gente? Será que Deus não sabe? Não, ele sabe, mas mesmo assim, ele manda a gente ir. E a gente tem que criar coragem e ir lá. Mas se não for na dependência do rei, nós não vamos. Damos as nossas desculpas e ficamos com a comunhão quebrada, né? Na antiga aliança, a oferta que era levada no templo, geralmente na hora dos cultos, e eles tinham vários cultos, né, durante o dia, durante a semana, eles podiam ir lá e levar a oferta, o dízimo, os animais para o sacrifício, para o pecado deles, com ira no coração, com mágoa no coração, e isso nunca era tratado porque ninguém via o coração deles. Eles iam lá e ofereciam aquilo, voltavam para casa, estou bem com Deus, cumpri os mandamentos, cumpri os rituais. Dei o dízimo, levei a oferta, coloquei no gasofilaço. O que Cristo fala agora na nova aliança? Com ele, no reino dele. Eu não quero o seu dinheiro. Não preciso do seu dinheiro, não. Você não quer dar dízimo? Não dá, mas a comunhão está quebrada. Você não quer dar oferta? Não dá, mas a comunhão está quebrada comigo. Entende como que é pesado isso? Por que ser crente de verdade é difícil? Não escolher mandamento para obedecer, querer obedecer a todos os mandamentos? E agora ele fala assim, você está trazendo oferta, pensando que está tudo bem. Tem um problema com algum irmão ou irmã? Esquece a oferta, guarda a oferta. Volta e vai reconciliar primeiro. Aí depois sim eu vou aceitar a sua oferta. E você junto. Eu não aceito só a sua oferta. É como se Deus estivesse falando isso para nós. Só a sua oferta, sem você, sem o seu coração, não adianta nada para Deus. Só o dízimo sem o coração, sem o pecador, não adianta nada para Deus. Deus precisa de dinheiro, do nosso dinheiro? Não precisa. Ele precisa das nossas ofertas? Não. Quantas vezes eu já vi pessoas aí por onde nós passamos, quando acontecia algum problema, a pessoa emburra com Deus e para de dar o dízimo, para de ir para o culto, sai da igreja. A igreja está lá até hoje. Sem o dízimo dele, sem ele. Por quê? Porque Deus não precisa disso. Ele substitui. E ele abençoa. Então isso não funciona com Deus. Nós é que temos que nos quebrar e nos humilhar e resolver os nossos problemas de pecado com ele. Primeiro com ele. Depois com outras pessoas. Se envolver outras pessoas. Mas como que acontece? Tem ofensa, tem má resposta, e tem comunhão quebrada e fica-se por isso mesmo. Não resolve. O que acontece? Deus não aceita o nosso culto. Deus não recebe a nossa comunhão com ele. É ele que está dizendo aqui. Não sou eu que estou dizendo, não é o grupo batista regular que defende isso. Defendemos isso porque está escrito. Mas é o dono da igreja que está falando aqui. E quantas intrigas por fofocas tem na igreja, um crente falando mal do outro crente, mas nunca fala para ele, sempre fala para os outros e fica por isso mesmo. E não vai lá resolver. Aí quando chega na hora do culto, Deus não aceita esse tipo de adorador. Lembra de Caim? Por que Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a de Caim? Por causa do coração de Caim. O problema não era a oferta, o problema era Caim. O que Deus faz? Se você cuidar desse coração, eu te recebo também, igual eu recebo Abel. Se o seu coração ficar igual ao de Abel, eu recebo você do jeito que eu recebo Abel. Mas com esse tipo de coração eu não te recebo. Vai e resolve isso. É a mesma coisa está falando, né, para nós aqui. E os versículos 25 e 26, note como ele coloca a coisa bem radical. Entra em acordo sem demora com teu adversário enquanto estás com ele a caminho. Aqui a caminho de onde? Do tribunal. E nós podemos pensar nessa expressão a caminho na nossa vida aqui na terra. Entra em acordo com seu irmão enquanto você está vivendo com ele aí na terra.
Aproveita essa oportunidade. Resolve esse problema. Para que o adversário, no nosso caso, na área espiritual, é o diabo, não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Então, na antiga aliança, eles eram levados para a prisão, quando tinha esse tipo de problema de assassinato aí, né? Matou, ia para o tribunal, ia ser preso, ficar lá, até pagar essa dívida aí. Ele ia para o tribunal humano, ia ser preso numa penitenciária humana, feita por ser humano. Agora, olha o versículo 26. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Tem uma igreja falsa aí, que ela usa esse versículo aqui para defender uma doutrina chamada purgatório. Tá vendo? Cristo falou que tem um lugar onde o pecador vai e paga os pecados dele até o último centavo. Então esse lugar chama purgatório. Depois que ele pagar, então ele sobe para o céu. Ele sobe para o andar de cima. Mas nem de longe não é isso que Cristo está falando aqui, né? Ele está usando uma ilustração de tribunal para mostrar essa questão para nós. Agora, por que para nós isso é mais complicado e mais sério? Por causa do versículo 22. Ele fala assim: eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, eu já expliquei isso aí, não tem nos originais antigos, né? Então seria por qualquer motivo e não sem motivo, que se irar contra o seu irmão por qualquer motivo, estará sujeito a julgamento. Mas não é do homem, não, é de Deus, do rei. E quem proferir um insulto contra seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal de Deus. E quem lhe chamar raca, tolo, cabeça vazia, estará sujeito ao inferno de fogo. Se você xingar, viver xingando, brigando, com ira no coração, com ódio contra o outro, falando mal, destruindo a reputação, acabando com o testemunho do outro, isso é evidência de falta de conversão. É isso que ele está dizendo aqui. E aonde vai essa pessoa sem conversão? Para o inferno. E não vai sair de lá. Ninguém paga conta no inferno. É para ser punido por rejeitar o rei. Que ele veio com esse negócio: eu já aceitei a Cristo, mas isso aqui eu não obedeço, isso aqui também não, aquilo ali também não tem Cristo, não. Está se iludindo. Conversão é muito mais do que isso. Então, o que isso nos ensina? Nos ensina amor entre os crentes, que o amor entre os crentes é evidência de salvação e a comunhão verdadeira. A falta disso, de amor e de comunhão verdadeira, é evidência de falta de conversão. Por isso, gente, que nós falamos, cremos, que a conversão é o maior dos pecados. Lembra quando Cristo falou para os discípulos: maiores milagres do que esses vocês farão? É levar uma pessoa a Cristo para a salvação, quando ele é convertido. É essa mudança de caráter. Deus permitindo, nas próximas mensagens, eu vou entrar mais nesse assunto de pedir perdão e perdoar. Aí nós vamos ver como isso é forte, a conversão. Sem a nova natureza, isso é impossível de ser praticado. Por isso que ele nos dá a nova natureza. Por isso que ele pega o Espírito Santo e coloca no nosso coração, no nosso corpo. Por isso que ele pega os mandamentos dele e coloca no nosso coração. E coloca o Espírito Santo em nós para nos capacitar. Senão é impossível. Ninguém tem esse amor nesse nível e não tem essa comunhão. Vira religião. Precisamos dele. Conversão é radical. Ela não muda um pouco no pecador, ela muda tudo no pecador. E eu falo por experiência própria: se você é salvo, você sabe disso. Teve que haver uma mudança radical, teve que haver perdas. Eu conheço pessoas que a família expulsou de casa porque se converteu. E ele teve que se virar nos 30, ser acolhido por outros crentes, levar para a casa dele. Soube de pessoas que teve que terminar namoro, noivado, perto do casamento. Por quê? Porque o outro não era crente. O outro não se converteu. Conversão é radical. Não tem como dar um jeito com Deus. Ou se obedece a Ele, ou não tem salvação.
Não é salvação pela obediência, mas a obediência é evidência de salvação. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Eu já falei para vocês que na hora que eu fui ser salvo, qual era meu maior dilema, minha maior luta, minha maior perda? O que era? Era jogar bola. Porque os jogos que eu mais gostava era na hora da escola dominical. Falei, Senhor, eu vou ter que... Vai ter. Lembra que Cristo falou? Se você amar mais pai, mãe, filho, filha, ou coisa, para não falar namorado, noivo, emprego, mais do que eu, não é digno de mim. É radical o negócio. Não é brincadeira. Então nós sofremos, né, com isso aqui. O Senhor Jesus, lá em João 3, aliás 13, vamos dar uma olhadinha aqui rapidinho, né, que o tempo já está indo embora. João 13, versículos 34 e 35. Olha só. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Então esse mandamento não existia antes. Está lá na lei, eu já mostrei, já falei as referências. Não é cronologicamente esse novo aí. É novo no sentido de inédito. Por que eu posso ilustrar isso aqui com carro? O brasileiro gosta de carro, né? Honda Civic. Conhece Honda Civic? Você conhece o Honda Civic 2025? Eu não conheço. Mas como que eles vão falar? O novo Honda Civic. Mas é novo? Você não conhecia o Honda Civic, não? Eu conhecia. Não é novo nesse sentido. É novo no que ele vai ter mais coisa do que aqui é o que Cristo está falando. Novo mandamento vos dou. Você pensa que é só não matar o outro? Não, você não pode nem xingar ele. Você não pode destruir a reputação dele. Você não pode ter isso. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. E olha só, nisto conhecerão que todos sois meus discípulos, se tiverdes amor uns com os outros. Se tiver ira e ódio, e má educação, xingamento, coice um no outro. É o contrário do que Cristo está falando aqui, não é? Isso é tão óbvio na Bíblia. O problema é a gente assimilar isso. Como diz o pastor Eros Pasquini, né? Isso é muito fácil de entender, é muito difícil de engolir. Dá para entender, o problema é praticar. E olha o capítulo 14, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Contrário é mentira. E aquele que me ama será amado por meu Pai. Se não guarda os mandamentos, não é amado pelo Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Quem que Cristo ama e mantém comunhão? Quem guarda os mandamentos dele. E qual que é o mandamento no caso aqui? Sem ira e sem ódio no coração. Se tiver, vai lá e resolve. Se não, é religião apenas, né? Concluindo, comunhão nesse nível é ou não é o maior desafio? Para mim é. Fazer de conta é fácil, né? Agora, para colocar isso na prática é difícil. É difícil, não, é impossível. Só pela graça de Deus. Senhor, preciso do Senhor, me socorre aqui, porque eu não dou conta disso, não. E Ele socorre. Para o rei, guarde isso. Para o rei, a comunhão entre os súditos dele é mais importante do que oferta e dízimo, dinheiro. É mais importante. Deixa de dar a sua oferta. Vai primeiro fazer as pazes. Depois eu aceito você e a sua oferta. Então lembre-se disso. Para o rei, pessoas são mais importantes que a própria adoração. Vai cantar para mim, vai me adorar? Tem problema no coração contra alguém? Volta lá e reconcilia.
E depois vem que eu te aceito. Pessoas são mais importantes do que adoração e mais importantes do que qualquer outra coisa. E nós não podemos cumprir esse mandamento sem a prática do arrependimento, perdão e perdoar. Não é possível. Ou é? Se for, e você sabe, você me conta, porque para mim não é. Só é possível na base do arrependimento, se humilhar, admitir o pecado, a culpa e procurar o outro e resolver. E o outro ofendido, seja lá o que foi a ofensa, perdoar se o arrependimento é genuíno. Não cai em armadilha de falso arrependimento só para ficar de boa ou politicamente correto também não. É com arrependimento. Do mesmo jeito que Deus nos perdoa. Ele perdoa o crente sem arrependimento. Ah, Senhor, eu aceito Cristo agora como meu Salvador. Sem arrependimento, Ele perdoa? Não perdoa. E Ele manda a gente fazer a mesma coisa. Na próxima semana, eu vou entrar mais especificamente nesse assunto aí de perdão. Como tem sido o seu relacionamento com outros salvos? É na base do amor ou é na base da ira e do ódio? Avalie aí você e Deus. Eu já fiz isso quando eu estava preparando e estou sempre fazendo. E não é fácil não, não é? É a hora que lembra de alguma, eu tenho que resolver isso aí, não tem outro jeito. Tem que parar tudo e resolver. Senão, Deus não aceita. Não é que vai para o inferno. Se é salvo, continua salvo. A comunhão íntima de pai e filho está quebrada por causa da briga entre os dois irmãos. Tem que resolver. Quando um desses irmãos ou irmãs te diz uma coisa que você não gosta, como que você reage na bucha? Como que é? Eu tenho que parar e pensar em mim também. Como que eu reajo? A pessoa vem e fala uma coisa que eu não gostei. Ou uma coisa que eu não concordo. Como que é a reação? Para, ouve, pensa, reflete. O que eu vou falar? Como que eu vou responder? Ou é ali, ó, na sola do sapato, no bico da botina, revida, pega o pecado do outro e joga em cima dele. Como que é? Nós somos mestres para cobrar, não é? Não, fulano está pecando aqui, não está obedecendo a Bíblia. Mas você também não está obedecendo a Bíblia nisso aqui. Por que você pode e o outro não? Não, nenhum de nós não pode. É igual para todo mundo. Todos nós temos pé de barro. Então não adianta a gente crescer em cima do outro e exigir sem olhar para a gente. Então como que é esse relacionamento aí? Você parte para cima, verbal ou fisicamente, você se vinga ou como que é? E do outro lado, quando a pessoa chega para arguir você, olha, você fez uma coisa que eu não gostei. Aí o sangue já, como assim? Eu fazendo alguma coisa que ele não gostou? Eu só faço coisa boa, eu sou o melhor crente do mundo. Quando Deus me salvou, ele falou, como que o céu existia sem esse homem aí? É assim? Não é. Então nós precisamos parar e refletir sobre essas coisas, né? Como a gente reage. Então a comunhão fica abalada. Deus fica triste com a gente, Ele não nos aceita. Porque Ele ama os dois que estão com problema. Ele não me ama mais do que Ele. E não ama Ele mais do que a mim. Ama igual o pai com os filhos. Ele ama igual. E o que Ele quer? Reconciliação. Ah, vou mudar para outra cidade. Não resolveu o problema. Você vai chegar lá e não vai dormir à noite porque vai lembrar do infeliz do irmão ou da irmã. Vai fechar o olho para dormir, vai ver a cara dele ou dela assim, no teto da casa. Não vai ter paz. Por quê? Porque é crente. O Espírito Santo te lembra. Se não for crente, ó, não acontece nada. Mas se for, isso te incomoda. Então, irmãos, cuidado com isso. Culto hipócrita, Deus não aceita. É a mesma coisa de Caim. Ele não aceita. Muitos, infelizmente, chegam para os cultos com mágoas, com ira, com ódio de coisas velhas lá do passado, com coisas atuais, recentes, e vão embora do mesmo jeito e não resolve a coisa.
mas parece que é espiritual. Parece um querubim no outro culto. Quando ele chega para o outro culto, parece um querubim. Só para ele, né? E para os outros que estão vendo, só o que ele mostra. Mas para o rei, ele já foi julgado. E como que o rei vê ele? Como um assassino. Como alguém que já matou o outro. É assim que ele vê. E todos nós temos problema com isso, irmãos. Nunca teve. Todos nós temos. Somos pecadores, então precisamos entender isso e cuidar de nós, senão nós não vamos ter comunhão que Deus aprova na família, em casa, não vamos ter no trabalho, não vamos ter na igreja, não vamos ter em lugar nenhum, vai ser culto vão. Somos pecadores, precisamos da graça e da misericórdia e do poder de Deus para nos ajudar. Então, se você tem algo contra alguém, ou sabe de alguém que tem algo contra você, vai até a pessoa. Você que está incomodado, é você que tem que ir. Não é ficar esperando o outro, é você. É isso que Cristo fala. Lembrou de alguma coisa? Vai lá e fala com a pessoa. Não importa a reação do outro, o rei vai te aprovar. Se o outro não te aprovar, o rei já te aprovou. Senão, a comunhão íntima com ele continuará abalada. O que resolve, 1 João 1,9, confessar os pecados. Mas quando é contra outra pessoa, tem que ser para outra pessoa também, não é só para Deus. Tem que ser com a outra pessoa também. E talvez haja aqui hoje, ou alguém aí nos assistindo pela internet, alguém que é inimigo não de outras pessoas, mas do próprio rei, que não ama o rei. Não o obedecem e que tenta ser aceito por ele através de outros meios, não tem outro meio. Justiça própria, obra, não, é só o Senhor Jesus. Você tem que se render a Ele como seu dono, como o Senhor da sua vida e estar disposto a renunciar tudo, qualquer coisa ou qualquer pessoa que fique entre você e Ele. Isso é conversão. E não vai ser fácil, não. Já estou te avisando. Não é fácil. Mas com a graça dele, você conseguirá, porque nós temos conseguido, aos trancos e barrancos, e vamos, por causa da graça e da misericórdia dele. Então, se Deus permitir, no próximo domingo nós vamos falar sobre arrependimento, pedir perdão e perdoar no reino do Senhor Jesus Cristo, entre os súditos. Oremos. Pai Santo, muito obrigado, Senhor, por Tua palavra, e o Senhor sabe como ela é difícil para nós. Sem o Senhor, quem de nós é apto para isso, Senhor? Nós até entendemos aquelas pessoas que iam ouvindo o Senhor Jesus pregar essas coisas e iam se retirando dele, indo embora. Nós não vamos fazer isso porque, como Pedro disse, para quem iremos nós, Senhor? Nossa vida é essa, então nos ajude, nos fortaleça a colocar essas coisas em prática na nossa vida, sem ficar cobrando dos outros, mas olhando mais para nós. Nos conceda a graça, misericórdia e o poder do Teu Espírito Santo para isso, e nos abençoe, e que sejamos uma igreja, um grupo de crentes, no qual o Senhor tem prazer como Pai amado que o Senhor é, e ama a todos nós também, sem nenhuma exceção entre os Seus filhos. Leva-nos de volta para casa nesse espírito e nos conduza na Tua vontade. Abençoa por Tua graça e misericórdia cada membro de cada família aqui e também dos que nos acompanham pela internet. Nós oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.